Quem crê nisso aqui? O Senhor o protegerá de todo o mal. Do que o Senhor vai proteger? De algum mal. Do que? De todo o mal. O tema da nossa conversa é quando o mundo cai ao teu redor. Tá? Quando o mundo cai ao teu redor. Tem até uma canção, né, que tem esse tema. Quando o mundo cai ao teu redor, do Livres, o Ministério de Louvor. E essa é uma grande verdade que acontece na vida da gente, né? Às vezes o mundo cai ao nosso redor. As coisas estão caminhando e de repente tudo fica diferente, tudo fica difícil. A gente passa por épocas da vida, né? Algumas dificuldades, elas nos levam a alguns momentos. Algumas dificuldades nos levam a alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Algumas dificuldades que a gente enfrenta na vida, a gente leva até mesmo alguns anos, né? Então, a gente enfrenta épocas, tempos que são muito complicados e muito difíceis na vida da gente. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina como que a gente lida com esses momentos, tá? Como que a gente atravessa esses momentos na nossa vida. Bom, eu quero ler aqui com vocês Atos 27, os versos 21 até o verso de número 26, tá? Então, Atos 27, os versos 21 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem eu sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Tremenda, gente, essa palavra. Algumas coisas aqui que estão nesse texto, tá? Primeiro, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava sendo conduzido por um barco, uma embarcação, até ao lugar aonde ele iria ser julgado, certo? Então, Paulo estava preso e ele estava sendo levado para ser julgado. No meio do caminho, houve uma tempestade. O apóstolo Paulo, ele comenta aqui que ele havia advertido sobre essa possível tempestade, mas eles decidiram continuar. E por causa disso, sobreveio a eles uma tempestade enorme. E eles ficaram tão desesperados que eles não conseguiam nem comer. Acontece com alguém aqui também, de quando você está com um problema muito grande, você não conseguir comer, não conseguir engolir a comida? Já percebeu que pessoas que estão passando por problemas, elas emagrecem muito e muito rápido? Porque não conseguem se alimentar, a comida não vai. E eles passaram esse tempo angustiados, eles não conseguiam comer nada. Foi um momento muito difícil. E o apóstolo Paulo, num dado momento, reúne com eles e diz: fiquem em paz, porque nós estamos passando por uma dificuldade, mas eu estive orando e conversando com o meu Deus, e o meu Deus falou que nós vamos ser preservados. Ele falou que vai cuidar de mim e que vai cuidar de todos os que estão comigo. Tenham coragem. Essa foi a palavra de Paulo. Tenham coragem, porque ninguém irá se perder. Apesar dos prejuízos que nós vamos ter, porque vamos ter prejuízos, mas Deus irá preservar a nossa vida e nós chegaremos sãos e salvos em terra firme.
Aconteceu exatamente o que Paulo falou. O barco foi varrido de um lado para outro pelo vento, pela tempestade, e eles acabaram parando numa ilha, tá? Chamada Ilha de Malta, tá? Chamava-se Ilha de Malta. Essa ilha onde eles pararam, no meio do caminho, ela era habitada por bárbaros, pessoas muito cruéis. Então, olha só, eles já tinham uma dificuldade muito grande, que era a tempestade, varrendo o barco para lá e para cá. Eles conseguiram vencer a tempestade. Só que agora, eles estavam em maus lençóis, porque eles estavam na ilha de Malta. E naquele lugar, haviam pessoas muito perigosas. Tá? Mas olha só o que acontece com o povo. Deus cuida de cada um de nós. E algumas lições que a gente aprende nesse texto, a partir desse momento que eles entram na ilha de Malta, me chamam a atenção para o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Cuidado que Deus tem com a minha vida e com a sua vida. Todos nós passamos por tempestades. Sejam por momentos, sejam por dias, sejam por meses, sejam por anos. Mas todos nós enfrentamos as tempestades. E todos nós também passamos por lugares que são perigosos. E o que a palavra de Deus nos ensina sobre o cuidado de Deus com a nossa vida nesses momentos e nesses lugares? Vamos lá. Primeiro, lembre-se que sempre você terá a ajuda de Deus. Tá? Então, primeira lição que eu vejo quando eu olho para Paulo, o apóstolo, quando eu olho para aquelas pessoas que estavam lá naquele barco e que foram levados até essa ilha e que chegaram nesse lugar perigoso, a primeira lição que eu vejo, olhando agora para essa história, é que Deus sempre nos ajudará. Nós sempre teremos a ajuda de Deus. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. O mundo já caiu ao meu redor. Não foi nem uma, nem duas e nem 3 vezes. O mundo já caiu ao meu redor. Eu já passei por momentos, por épocas muito difíceis e muito complicadas na minha vida. Mas quando eu olho para trás, hoje, porque quando a gente está no meio da confusão, a gente às vezes não consegue perceber o cuidado de Deus. Mas hoje, olhando para a minha vida, olhando para a minha história, eu tenho plena convicção de que sempre tive a ajuda de Deus. Deus sempre estendeu a mão dele, Deus sempre auxiliou a mim e a minha família. Hoje, quando eu olho para a minha história, eu sei, Deus sempre cuidou da minha vida. Olha o que diz o capítulo 28, versículo 2. Quando já estavam em terra, sãos e salvos, porque Deus cumpriu o que falou que ia preservar eles, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Olha que coisa fantástica. Aquele lugar era habitado por bárbaros, pessoas muito cruéis. Eram pessoas que saqueavam, que roubavam. E quando eles chegaram nesse lugar, havia um temor no coração deles. Como que vai ser? Estava chovendo muito, muito frio, a tempestade ainda estava acontecendo, e eles foram cuidados. E eles foram cuidados porque Deus sempre nos ajuda. Deus sempre irá nos ajudar. Presta atenção, gente, começa a lembrar dos momentos que o mundo caiu ao teu redor, dos momentos de dificuldades, de luta. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. E às vezes até nos surpreende, porque são pessoas que nós nem imaginávamos que iriam nos ajudar. Mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Talvez você esteja passando por um momento muito complicado e difícil na tua vida. Presta atenção, porque Deus tem levantado pessoas para te ajudar. E Deus sempre fará isso. Deus sempre vai cuidar de você. Olhando para a história da nossa igreja, da nossa comunidade aqui, nós também já passamos por momentos, a igreja, a Vida Nova, em que o mundo caiu ao nosso redor. Mas Deus sempre levantou pessoas que nos abençoaram. Deus sempre levantou pessoas que nos auxiliaram. Às vezes pessoas que nós jamais imaginamos, mas pessoas que Deus levantou para nos abençoar. Da mesma maneira, Deus levanta pessoas para abençoar a tua vida
em todo lugar que você atravessar, em todo lugar que você estiver. Tenha plena convicção de que Deus, Ele cuida de você. Olha o que diz Isaías 41:13. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que o sustenta pela tua mão e diz: não tema, eu o ajudarei. Deus diz para você nessa manhã: eu te ajudarei. Eu vou ajudar você. Eu vou estar com você por onde você estiver. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger e amparar a sua vida. Hoje, essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração. Deus, Ele cuida da gente. Deus protege, Deus guarda o nosso coração. Ele nos abençoa o tempo todo. Tá? Uma segunda lição que eu aprendo com essa história, que Deus ministrou no meu coração. Primeiro Deus diz assim: Maurício, eu sei que você vai passar por dificuldades e que você tem passado por dificuldades ao longo do caminho. Mas lembre-se, eu te ajudo e eu sempre te ajudarei. A minha mão sempre estará sobre a tua vida. Essa é a palavra de Deus para mim e para você também. A segunda palavra de Deus para nós nessa manhã é essa daqui. Lembre-se que você sempre terá a proteção de Deus. Nós sempre teremos a proteção de Deus. Ele sempre me ajudará e Ele sempre me protegerá. Olha o que diz aqui os versos 3 até o 6. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que que na mão não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um homem de Deus. Olha que fantástico, né? É muito interessante, né, como que as pessoas têm essa capacidade de julgar, né, o tempo todo. Até hoje é assim. Às vezes você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, por uma luta, o primeiro julgamento que vem no coração é: a pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada na vida daquela pessoa. E às vezes a gente passa por dificuldade, por luta, por causa da nossa fidelidade. Paulo estava passando pelas lutas por causa da sua fidelidade. Às vezes a gente olha para alguém que está passando por um problema na família e a gente diz: olha, será que cometeu algum pecado? Será que se afastou de Deus? Será? Às vezes as pessoas até falam, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente olha para a vida de alguém, alguma coisa deu errado, a gente diz: deixou o Senhor, olha só o que aconteceu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe, porque nós não podemos julgar ninguém. Olha só o que aconteceu na vida daquele fulano depois de deixou servir a Deus. Às vezes uma família que tem algum problema sério, as pessoas olham e dizem: será que eles não estão sendo fiéis a Deus porque estão passando por isso, por aquilo? Às vezes um casamento que não deu certo? Aí as pessoas julgam a pessoa por casamento que não deu certo, não conhece a história, não sabe o que aconteceu, não sabe o que está por trás daquilo ali, mas simplesmente julgam. E às vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, acaba julgando errado, porque nós não somos juízes. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não somos juízes de ninguém. O apóstolo Paulo, quando ele chegou lá na ilha, eles foram salvos da tempestade, eles receberam a ajuda de Deus, porque Deus fez com que aquele povo tratasse eles com bondade, fizesse até uma fogueira para eles, para aquecê-los. Mas quando eles estavam lá, de repente, uma serpente veio e picou o braço de Paulo. E aí vem o julgamento. Olha só, ele deve ser algum pecador, deve ser algum cara muito ruim. Por isso que Deus permitiu isso. Tome muito cuidado antes de julgar alguém. Porque quem pensa estar julgando os outros, está julgando a si mesmo. Presta atenção.
Toda pessoa que pensa estar julgando alguém, está julgando a si mesmo. Porque a Bíblia diz que com a mesma maneira que você medir as pessoas, você será medido. É isso, não é isso, pastor Luiz, que a Bíblia fala? Com a mesma forma que você medir alguém, você vai ser medido. Então tome muito cuidado quando você olhar para alguém e dizer, está passando isso por causa disso, está passando aquilo por causa daquele outro. Quem é você para chegar a essa conclusão? Tem coisas que pertencem a Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, que eu quero destacar, dentro do nosso tema, é a proteção de Deus. Deus, Ele nos protege. Olha só, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Deus não impediu Paulo de ser preso. Deus não impediu Paulo de passar pela tempestade. Deus não impediu Paulo de chegar naquela ilha. Um monte de gente ruim naquele lugar. Deus não impediu Paulo de ser picado pela serpente. Mas Deus preservou a vida de Paulo durante todo esse tempo. Isso diz alguma coisa para você? Isso diz muito para mim. Existe um caminho que eu tenho que caminhar, mas eu não preciso temer, porque o meu Deus está comigo e Ele cuidará da minha vida. Aqui responde no meu coração até esses questionamentos que eu faço com Deus. Não sei vocês como é que é. Talvez vocês não façam, porque vocês são mais crentes do que eu. Mas eu às vezes faço questionamento com Deus. Eu pergunto para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que para mim não deu certo? Por que eu estou insistindo nisso e as portas não estão se abrindo para mim? Por que, Deus? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu luto tanto e não tenho resultado? Agora, gente, presta atenção, gente. Vocês estão comigo, né? Vocês estão pensando comigo aqui. Eu penso igual vocês. Agora, Paulo, eu acho que Paulo era um melhorzinho do que nós aqui. Paulo era campeão. Paulo, pelo menos melhor do que eu, ele era muito. O cara que entregou a vida para servir a Deus. Largou tudo para servir a Deus e dizer, Deus é a minha prioridade. E aí esse camarada está indo de lugar em lugar, apanhando que nem um doido, sendo apedrejado, sendo difamado, né? Passou por tudo. Tudo que você acha que é ruim, Paulo passou. Tudo que você acha que é ruim, ele passou. Aí agora ele está preso. E aí no meio da tempestade, no meio dessa prisão dele, ele é colocado dentro de um barco para falar com o imperador lá. E aí no meio do caminho, sofre uma tempestade. Se fosse a gente, fosse eu pelo menos, por muito menos falaria para Deus, Deus, basta. O Senhor não se preocupa comigo. O Senhor não me ama, o Senhor não me ajuda. Mas Paulo está lá no barco. Aí ele tranquilizando todo mundo. Os guardas que estavam segurando ele, amarrando ele, zombando dele, ele diz, vamos proteger todo mundo, vamos guardar todo mundo aqui, vai ficar tudo bem. Vocês estão comigo, vai ficar tudo bem. Aí quando ele chega naquele lugar, ele passa por essa experiência de ir para esse lugar, acabar nessa ilha, depois de ser picado por uma cobra. Mas Paulo, ele tem uma convicção muito grande na vida dele, de que Deus está no controle da vida dele, de que Deus é o Senhor da vida dele. E ele deixa isso muito claro no texto dele aqui. Paulo deixa isso muito claro. Ele diz assim, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Eu confio em Deus. Tem algumas pessoas aqui que estão passando por processos como Paulo. E aí a gente tem que dizer, eu confio em Deus. Porque a lição para nós é, lembre-se que sempre você terá a proteção de Deus. Viu, Claudemar? Primeira lição de Deus para o teu coração, Claudemar, é essa. Lembre-se que você sempre vai ter a ajuda de Deus. Deus sempre vai te ajudar. E eu acompanho muito a história do Claudemar. Foram 33 anos com a Rafa, né? Especial. Passaram por mais de 200 pneumonias, não sei quanto internamento, e momentos que não dava para trabalhar e não tinha dinheiro e era caro e só de Unimed era
R$ 3.000, fora medicamento, fora tudo. E como que paga isso, como que faz? Porque esse pessoal não são bonzinhos não. Passou os dias lá, eles vão e cortam, não quer nem saber. Não quer nem saber o nome da criança. Eles vão lá e cortam e arrebenta tudo. Mas Deus sustentou o tempo todo. Deus cuidou o tempo todo. Tem gente aqui que tem história muito bonita para contar aqui na frente. Agora há pouco a Célia estava falando para mim do netinho dela, que ganhou em primeiro lugar, lá da negócio de escola, uma prova de escola. O netinho dela, o Arthur. A história da Célia é uma história encantadora, de uma mulher que sobreviveu, né? Então tem muitas histórias bonitas aqui, de ver o cuidado de Deus e a graça de Deus atuando na nossa vida, cuidando da nossa vida, protegendo a nossa vida. Não é que vai ter caminho fácil, não. Sobre isso eu não entendo. Você perguntar para mim, se a Kelly perguntar para mim, pastor, por que a gente está passando por isso? Eu não sei responder. Mas eu posso dizer para a Kelly, Deus, Ele vai cuidar de você e da tua família, e Deus, Ele vai proteger você e a tua família. Isso eu posso dizer para ela. Isso eu posso dizer para ela. Tremendo, né, gente? Olha o que diz aqui, Salmo 121, 5-8. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá. Quem crê nisso aqui? O Senhor o protegerá de todo o mal. Do que o Senhor vai proteger? De algum mal. Do que? De todo o mal. De todo o mal. Então você pode declarar em casa isso. O Senhor me protegerá de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada. Desde agora e para sempre. Agora e para sempre. A saída e a chegada. Todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Deus te protegerá, Ele te guardará, Ele te abençoará. Paulo tinha plena convicção disso, ele estava certo. Ele disse numa palavra, né? Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É como se ele estivesse batalhando, lutando, e um tesouro preparado para ele. Ele diz, eu vou percorrer o meu caminho e eu vou receber o meu tesouro. A bênção que Deus tem para a minha vida e para a minha casa. A terceira lição, a última lição é essa daqui. Lembre-se que sempre terá a provisão de Deus. Então, primeiro, eu sei que eu sempre terei, em primeiro lugar, eu sempre terei a ajuda de Deus. Deus sempre me ajudará. Deus vai me ajudar. Estou passando por uma tempestade, Deus vai me ajudar. Caí numa ilha de bárbaros, Deus vai me ajudar. Fui picado por uma serpente, Deus vai me ajudar. Deus irá me ajudar. Deus vai te ajudar. Tenha isso no teu coração. Escreve na parede. Escreve, certo, no teu carro. Escreve na tua empresa, no teu lugar de trabalho. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Repete isso o dia inteiro, o tempo todo. Deus vai me ajudar. Segundo, Deus irá me proteger. Deus vai me proteger. Não significa que não se levantarão contra mim. Não significa que não me lançarão na fornalha. Não significa que não me jogarão dentro de uma cova de leões. Não significa que eu não terei um Golias para derrubar. Não significa que eu não terei o mar vermelho diante de mim. Mas significa que Deus sempre irá me proteger. Ele sempre irá me guardar. Eu estou guardado pelo Senhor do universo. Ele me ajuda, Ele me protege. E terceiro lugar, Ele provê. Ele é o meu provedor. Olha o que diz o versículo 10, Atos 28, versículo 10. Eles mostraram muito respeito por nós. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é respeitado e respeitada em todo lugar que tiver. Achei muito interessante. Ontem, Júlio, fiquei feliz que o Júlio vai casar, né, dia 29 de janeiro. A mulher dele vai ficar muito mais feliz ainda, né? Depois de quase 400 anos, ele criou vergonha. Ei, Julião é uma benção. Estou vendo teu crescimento. Você tem sido uma benção. Deus tem uma grande obra para a tua vida. Você pode ter certeza, Deus vai usar você poderosamente. Deixa-se ser usado por Deus. Vai pelo caminho certo, porque no caminho certo não tem erro. É mais difícil,
Não é para qualquer um não, por isso que a maioria vai pelo atalho, mas vai pelo caminho certo, tá? Está participando, celebrando com a gente, consertando a vida. Isso é muito especial, é muito importante, tá? Nem sei o que eu estava falando mais. Você tirou a minha atenção daqui. Vamos lá. Hã? Ah, sim. Obrigado, Kelly. A Kelly está anotando ali. Todo homem de Deus é respeitado. Ontem, eu fiz um casamento ontem, né? Tenho feito bastante casamento nesse final de ano. Final de semana agora eu tenho 2 para fazer. Ontem eu fiz um casamento. E é muito interessante porque as pessoas que não são da nossa fé cristã, né? Da nossa religião, né? Às vezes tem alguma dificuldade. Nossa igreja não tem dificuldade nenhuma. Para nós, o que importa é se você ama a Deus acima de todas as coisas e se você ama a palavra de Deus e procura obedecer a palavra. Para nós é o que importa, não tem nome de igreja. Mas algumas pessoas têm dificuldade. Eu ensino a minha igreja a respeitar todo mundo e não julgar ninguém. Respeite todo mundo em todo lugar, tá? Amar as pessoas. Eu ensino a nossa igreja que os batistas são os nossos irmãos, os metodistas são os nossos irmãos, os católicos são os nossos irmãos, os assembleianos são os nossos irmãos. Eu ensino vocês isso, gente. Não julgue ninguém, entendeu? Porque você vai ser julgado pela régua que você usar, entendeu? Então não julgue ninguém. Simplesmente ame as pessoas e ajude a se aproximar de Deus. Mas tudo bem. Aí a gente estava no casamento e aí tem toda aquela coisa, às vezes, que as pessoas têm, né? Aquele cuidado, aquele tato. Mas ontem eu estava conversando com o Claudemar, foi comigo ontem no casamento, foi me acompanhar, e eu estava falando depois com o Claudemar, eu falei, eu acho incrível como que a gente vai num lugar, e depois que você sai daquele lugar, por exemplo, eu nunca tinha visto a pessoa, nunca tinha conversado com a pessoa, nunca nada, aí quando termina, você está num lugar, a pessoa vem e te abraça, emocionado, convida você para ir na sua casa, a pessoa tem uma propriedade lá em uma cidade aqui próxima, de Itambé, sei lá. Aí quer que eu vá na propriedade, quer que eu passe 2, 3 dias lá, quer que eu abençoe a propriedade. Eu falei, da onde que vem isso? Porque eu nunca tinha visto a pessoa, inclusive sou de uma outra religião, né? Havia todo um tato comigo, mas o que aconteceu? O que aconteceu é Deus agindo na nossa vida. Presta atenção que eu vou falar para você. O homem de Deus, presta atenção, olha aqui para mim, o homem de Deus, viu, seu Freitas? Todo homem de Deus será respeitado em todo lugar que ele estiver. Presta atenção. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus serão respeitados em qualquer lugar que estiverem. Pastor, prova isso para mim. José do Egito foi vendido como escravo pelos irmãos, se tornou escravo, foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar fez o que fez para acabar com a vida dele. Deus foi trabalhando na vida de José. José, como que acaba a história de José? José se torna governador do Egito. Homem respeitado, o mais importante do seu tempo. Vamos pegar agora a história de Davi. Davi era humilhado pelos seus irmãos. Os irmãos olhavam para ele e falavam, pastorzinho de ovelha. Mas era um homem de Deus. Davi vai levar a marmita para os irmãos. Chega lá, está a guerra. Os soldados bonitão, tudo paramentado, com aqueles bração, academia, tudo e tal, tudo bombado, está tudo lá. Mas tudo com medo do Golias. Davi vai lutar contra Golias. Qual que é a fala do povo depois? Saul venceu os milhares, Davi venceu os 10 milhares. Davi se torna uma pessoa honrada, porque Deus honra os seus filhos. Deus sempre vai honrar. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia, ficou na Babilônia. Ele se tornou o que na Babilônia? Governador da Babilônia. Porque Deus honra os seus filhos aonde eles estão. Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser lançados na fornalha, humilhados diante de todos. Deus honrou aqueles 3 homens e tornou eles pessoas respeitadas e prósperas no seu tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não sei qual é o teu convívio, mas na tua área, no meio que você trabalha, Deus irá te honrar e te levantar. E você vai ser uma honra no lugar onde você está. Na empresa que você trabalha, você vai ser respeitado. Certo? No lugar onde você está, aonde Deus te enviar, você sempre será respeitado. Homem de Deus e mulher de Deus é respeitado em todo lugar por onde passa. Por mais que as pessoas tentem difamar, não tentaram difamar Paulo aqui?
por mais que tentem difamar, por mais que se levantem contra você, por mais que façam contra você, por mais que tentem humilhar você, mas Deus, Ele honra os seus filhos, porque nós carregamos em nós o nome de Jesus, e o nome de Jesus será honrado por todo lugar onde os filhos de Deus passarem. E as pessoas vão olhar para o Rael e vão dizer assim: Rael, você é um homem de respeito. O Rael trabalhou quantos anos no negócio de ônibus lá? O Rael falava para mim quando ele trabalhava, que eu conheci ele. Ele falando para mim da experiência. Como motorista, pessoa honrada e respeitada, não é, Marta? Honrada e respeitada, e quando saiu honrado e respeitado. Não deixou rastro ruim para trás. Pelo contrário, por onde passou, deixou a marca de um homem de Deus. E até hoje, eu estou falando do Rael porque esses dias encontrei uma pessoa que trabalhou com o Rael. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, por isso que eu não falei. Que trabalhou com o Rael não sei quantos anos, encontrei em Londrina. E a pessoa falou do Rael e disse: que homem aquele, que homem. Ele falou: eu nunca conheci um homem de Deus como o Rael. Falou: eu nunca vi ele pecar. Eu falei: mas deve ter bastante pecado, porque é muito pecado. Esses aí os que tem mais ainda, porque eles escondem bem. Eles aprenderam a esconder. Mas ele tem bastante pecado. A Marta sabe. Eu falei: pega o telefone da Marta e liga para ela. Mas eu achei interessante, gente, impressionante, como que Deus honra. Presta atenção no homem de Deus, uma mulher de Deus. Por onde estão? São honrados onde estão. Deus engrandece eles onde eles estão, porque o nome de Deus é honrado. E a palavra de Deus diz aqui que Deus, Ele honrou o nome de todos. Olha o que diz aqui o verso 10. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Gente, olha só. Quando eles consertaram o navio e colocaram tudo que era necessário para a viagem. Deus sempre honrará os seus filhos em todo lugar. O rei da Babilônia, que jogou Daniel na cova dos leões, depois tirou Daniel da cova dos leões e deu para ele o que? Muitas riquezas. O imperador, quando Sadraque, Mesaque, o Nabucodonosor, que jogou Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha, quando tirou eles da fornalha, honrou eles e deu muitas posses e propriedades para eles. Deus sempre honrará aqueles que o servem. Deus é tremendo. Deus sempre irá prover sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha o que diz aqui, Filipenses 4, 19 e 20, Maurílio. Olha aqui. O meu Deus, o teu Deus, tá? Vamos ler todos juntos? Eu vou ler aqui, você vai repetir bem forte, tá? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Bendito é o Senhor. Nosso Deus é rico. Eu digo que Deus nem é rico, Ele é dono de tudo. Tudo é dele, né? Sabe por que eu não falo que Deus é rico? Porque não tem outra pessoa que tem posse. Só Deus tem posse. É só Ele que tem, tudo é dele. Tudo é do nosso Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. O homem bate no peito às vezes e diz: isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não dá 10, 20 anos, ele está no caixão. Tudo passa. Tudo pertence a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É importante a gente entender isso. E a palavra de Deus diz aqui para você, eu vou suprir todas as tuas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo. Qual que vai ser a base de Deus para suprir você? As gloriosas riquezas de Cristo. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Ele é o Senhor de toda a nossa vida. Ele irá suprir. Deus te ajuda, Deus te protege, Deus, Ele provê sobre a tua vida e sobre a tua casa.
E eu quero terminar a nossa conversa com um versículo nessa manhã, Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha só, sabemos que Deus age, Deus não fica parado, Deus age em todas as coisas, não é em algumas coisas, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama o Senhor, saiba que Deus age em todas as coisas em favor da tua vida, para suprir e para abençoar a tua vida e o teu caminho. Tenha plena convicção disso. Amém?